Olá, guerreiros! Muito bem-vindos ao canal Arte Suave da Matemática. Eu sou o professor Anderson Cardoso e hoje vamos à nossa aula de inequações. Vamos aprender aqui o que é uma inequação, a diferença entre inequação e equação, a simbologia usada nas inequações, maior que, maior igual, menor igual. Vamos resolver aqui como exemplos equações de primeiro e de segundo grau, equações simples, inequações de primeiro e de segundo grau simples, e depois vamos fazer os tipos de inequações que costumam cair em prova. A inequação simultânea, inequação quociente, inequação produto. Beleza? Então vamos junto. Guerreiros, o que é uma inequação? Inequação é uma sentença matemática, que possui pelo menos uma variável. Pode ter até mais de uma, mas o mais comum é que tenha uma variável. E ela apresenta uma desigualdade e não uma igualdade. Você não vai achar lá um ax mais b igual a zero. Você vai achar um ax mais b maior que zero, menor que zero, maior ou igual, menor ou igual. A gente vai usar essa simbologia aqui, são as desigualdades. Maior que, menor que, maior ou igual a que, menor ou igual a que. Tá? Aqui, inequação do primeiro grau. Se fosse uma equação do primeiro grau, eu teria aqui ax mais b igual a zero. Como é uma inequação, eu tenho uma desigualdade aqui. Então, vai ficar ax mais b maior que zero, menor que zero, maior ou igual, menor ou igual. Qual é a diferença entre uma equação e uma inequação? Na equação, você crava a resposta, né? 2x igual a 2, x igual a 3 e 4, x igual a 1, 2, 3, dependendo do grau da equação. Tá? Na inequação, você vai ter um intervalo de solução. São infinitas soluções se o teu conjunto universo for reais. Então, x vai ser maior que 3, x vai ser menor que menos 1, x vai ser maior ou igual a zero. Você não crava a solução, você tem um intervalo de solução. Vamos lá, vamos ver aqui nesses meus dois exemplos como é que a gente faz para resolver uma inequação do primeiro grau. Na letra A, 3x mais 19 menor que 40. Então, vou resolver a letra A aqui. 3x mais 19 menor que 40. Vou passar o 19 para lá, vou resolver como se fosse uma equação normal. 3x é menor que 40 menos 19, 3x é menor que 21, x é menor que 21 sobre 3, o que acarreta então o x menor que 7. Está lá a resposta. Aí eu posso botar x pertence aos reais tal que x menor que 7. Ou posso botar a solução por intervalo. Né? Posso botar a solução x pertence aos reais, tal que esse x seja menor que 7. É uma solução. E também posso botar a solução do tipo menor que 7, ele vai lá do menos infinito, intervalo aberto, até 7, aberto também, porque aqui é só menor. Quando nós vimos lá na parte de intervalos numéricos, eu falei que quando é menor ou maior, os intervalos são abertos. O limite no infinito sempre vai ser aberto, mas aqui o 7 é aberto. Se aqui fosse menor ou igual ou maior ou igual, aqui seria fechado. Show? Meu exemplo, letra B. Exemplo, letra B vai ficar lá. 15 menos 7x maior ou igual a 2x menos 30. Letra para um lado, número para o outro. Então vai ficar aqui menos 7x menos 2x é igual a menos 30 menos 15. Menos 7 menos 2 dá menos 9x, maior ou igual a menos 30 menos 15, menos 45. Aqui o coeficiente de x ficou negativo. O que é o certo a gente fazer aqui? Pegar o menos 9x e passar para cá, pegar o menos 45 e passar para cá. Aí vai ficar o quê? 9x menor ou igual a 45. Só que para não confundir muito a cabeça, o que a gente costuma fazer? Multiplica ambos os lados por menos 1. Aí aqui vai ficar o quê? 9x. A desigualdade você inverte. Se aqui é maior, passa a ser menor. E aqui, 45. Então, x é menor ou igual a 45 sobre 9, o que acarreta, então, o x menor ou igual a 5. Tá lá. Posso fazer a mesma coisa. X pertence aos reais, tal que x menor ou igual a 5, ou x vai de menos infinito até 5, fechado. Tá? Vamos escrever. Então, a solução por conjunto algébrica, x pertence aos reais, tal que esse x seja menor ou igual a 5, e a solução geométrica por intervalo,
x, se o x é menor que 5, ele vai lá de menos infinito até 5, agora, ó, fechado, porque é menor ou igual. Beleza? Resolvido, então, meus exemplos de inequação do primeiro grau. Vamos lá, pessoal, como é que a gente resolve agora a inequação do segundo grau? A gente resolve uma inequação do segundo grau da mesma maneira que se resolve uma equação do segundo grau. Então, ó, x ao quadrado menos x menos 6, aí vou botar aqui agora igual a zero. Não vou carregar desigualdade não, vou resolver como se fosse uma equação mesmo. Então aqui delta b ao quadrado menos 1 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 6. Então delta vai ficar menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 4 vezes menos 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 6 dá mais 24. Então meu delta vale 25. As raízes x1 e x2 é o menos b, menos menos 1 dá 1, mais ou menos a raiz de delta, mais ou menos a raiz de 25, que é 5, sobre 2 vezes a, sobre 2. Então aqui eu tenho que x1 vai ser igual a 1 mais 5, 6 sobre 2, 3. E o x2? 1 menos 5, menos 4 sobre 2, menos 2. Estão ali as raízes, 3 e menos 2, beleza? Bom, só que para resolver a inequação, eu tenho que fazer ali um estudo de sinais. Eu tenho que saber para que intervalos eu vou ter aqui, ó, essa variável que ele quer, ó, menor que zero. Eu tenho que saber, então, para que intervalo essa sentença aqui fica negativa. Fazendo o estudo de sinais, ó, eixo x. Essa parábola, que é o gráfico da função do segundo grau, ela vai ser voltada para cima ou para baixo. Vou olhar aqui o a vale 1. Se é 1, vai ser assim, cortando o x em 2 pontos, porque o meu delta ele é maior que zero. Delta vale 25, maior que zero. Parábola voltada para cima com duas raízes reais e distintas. E essas raízes eu achei, ó, é o menos 2 e o 3. Fazendo agora o estudo de sinais que a gente viu na nossa última aula. Valores aqui maiores que 3 me geram, ó, imagens positivas. Valores menores que menos 2 me geram imagens positivas também. E valores entre menos 2 e 3, ó, me geram imagens negativas. Como ele quer valores, torna-se na equação, ó, menor que zero, ele quer valores tornando negativa. E só menor. Se é só menor, as bolinhas serão abertas. Meu intervalo é aberto. Então, bolinha aberta no menos 2, bolinha aberta no 3. Se fosse menor ou igual, bolinhas fechadas. Nesse intervalo aqui, ó, eu vou achar as soluções negativas, ao sinal de menos aqui. Se aqui fosse ao contrário, se fosse maior, aí eu marcaria aqui maior que zero seria positivo. Marcaria desse lado e desse lado. Como ele quer negativo, esse lado aqui. Então, a solução por conjunto, solução algébrica, ó, x pertence aos reais, tá o quê? Esse x ele é maior que menos 2 e menor que 3. E a solução geométrica por intervalo, intervalo aberto de menos 2 até 3, também aberto. Poderia ter posto aqui parênteses, estaria também certo, do mesmo jeito. Tá legal? Show? Então vamos ver agora as inequações como elas costumam cair em prova. As inequações específicas simultânea, depois a inequação quociente, a inequação produto. Vamos lá. Guerreiros, inequação simultânea. O que é isso? É quando você tem uma expressão que é simultaneamente maior que uma e menor que outra. Então aqui eu tenho uma inequação do tipo simultâneo. Eu tenho, ó, duas desigualdades, está vendo? Uma expressão no meio é maior que uma expressão e menor que outra expressão. Exemplo clássico de inequação simultânea. 3x mais 2 menor que menos x mais 3 menor que x mais 4. A gente pode passar as variáveis para dentro, para fora, fazer aqui uma baguncinha que vai sair na resposta certa. Mas dá muito mais trabalho se você não for uma pessoa muito segura, vai acabar se enrolando. Qual é o bizu? Qual é o macete? Separa. Pega um grupo com uma desigualdade, ó, chama de inequação 1, inequação A, inequação linha. Segundo grupo de inequação 2, inequação B, inequação duas linhas, por aí vai, o nome que você quiser. Resolve cada uma independente. Então, eu chamei essa aqui, ó, de inequação 1 e essa aqui de inequação 2. Peguei a 1, então aqui vai ficar o quê? 3x mais 2 menor que menos x mais 3. 3x mais 2 menor que menos x mais 3. Passei o menos x para cá, ele passou positivo. O mais 2 passei para o outro lado, ele passou negativo. 3x mais x, 4x. 3 menos 2, 1. E esse 4 eu passei dividindo. Então, o primeiro grupo eu achei que x é menor que 1/4.
Deve ter isso aqui na múltipla escolha direto para você marcar. Cuidado, você achou só a primeira parte. Tem que achar a mesma resposta, uma solução, aqui nessa segunda. E depois ver qual é o intervalo de solução que resolve a primeira e a segunda ao mesmo tempo. Porque esse x aqui é igual a esse, é igual a esse. Então, mesmo o x que satisfaz essa inequação tem que satisfazer essa aqui. Então, eu resolvo essa e depois observo qual os valores que satisfazem ambas ao mesmo tempo. Show? Então, aqui é a segunda. Menos x mais 3 menor que x mais 4. Menos x mais 3 menor que x mais 4. Peguei o mais x, passei para esse lado, ele passou menos x. Peguei o mais 3, passei para o outro lado, ele passou menos 3. Menos x, menos 2x. 4 menos 3, 1. Como o 2 aqui ficou negativo, eu multipliquei por menos 1 todo mundo. Então, o menos 2x passou a ser 2x, o sinal de menor passou a ser maior, e o 1 ficou menos 1. Passei o 2 dividindo. Então, o x é maior que menos 1/2. Também deve ter na múltipla escolha para você marcar lá, letra B, x maior que menos 1/2. Se você marcar, vai fazer curso de novo. Agora, eu tenho que ver qual é a solução que satisfaz as duas, porque na segunda eu achei que todo valor de x maior que menos 1/2 satisfaz. Na primeira eu achei que todo valor de x menor que 1/4 satisfaz. O que satisfaz as duas ao mesmo tempo? Aí que vem o pulo do gato da solução. Você vai botar aqui 3 intervalos numéricos, ó, 3. Um intervalo para a primeira que você fez, para a primeira equação, um intervalo para a segunda inequação e um intervalo de solução. Beleza, vai botar aqui ó, a marcação do zero no mesmo lugar em todos os intervalos. 0, 0, 0. Aí, ó, na primeira aqui, eu descobri que o x ele é menor que 1/4. Menor, só menor, não é menor ou igual. Se é só menor, a bolinha para 1/4 vai estar aberta. Então, 1/4 está mais ou menos por aqui. 1/4. Todo valor de x menor que esse 1/4 satisfaz o meu problema. Na segunda, eu achei que o x ele é maior que menos meio. Só maior, não é nem maior ou igual. Então, menos meio negativo vai estar aqui, bolinha aberta, menos meio. E o x ele é maior que menos meio. Ó. Ele vai crescer aí até o infinito. Beleza? Agora, a solução da inequação é o que resolve a primeira e a segunda ao mesmo tempo. Ou seja, o intervalo solução daqui é o intervalo de interseção. Ó. Os valores que estão aqui, entre menos 1/2 e 1/4, satisfazem as duas equações ao mesmo tempo, as duas inequações ao mesmo tempo. Quem está aqui, ó, está aqui nesse do segundo e nesse do primeiro. Então, é a minha solução. Então, a solução desse problema, botando aqui por solução algébrica, é todo x pertencente aos reais, tal que esse x ele vai variar de menos meio até 1/4. Tá lá. E a solução por intervalo, se você quiser, é um intervalo aberto de menos meio até 1/4 aberto também. Tá lá. Então, a solução de uma inequação simultânea se faz pela interseção de intervalos. Uma outra maneira de você cobrar a inequação simultânea é aquele meu exemplo 2 ali. Ó. Você faz como se fosse um sisteminha, um sistema. Só que ali você fez um sistema de inequações. Não esquecendo que esse x aqui ó, é o mesmo que está aqui, que está aqui, que está aqui. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Ó. Vou chamar essa aqui de 1, vou chamar essa aqui de 2, vou resolver ambas e no final vou fazer essa interseção de intervalos para descobrir qual que satisfaz as duas ao mesmo tempo, para poder fazer. Então, aqui vai ficar o quê? Ó, essa aqui vai ser a minha primeira, essa aqui vai ser a minha segunda. Resolvendo a primeira, vou ter o quê? 3x menos 1 maior que 5x mais 2. Então, 3x menos 5x é maior que 2 mais 1. 3x menos 5x é menos 2x maior que 3. Multiplicando por menos 1, vai ficar o quê? 2x menor que menos 3. X é menor que menos 3 meios. Essa é a solução da primeira equação do meu sistema. A segunda, como é que fica? Vai ficar lá. 4x mais 3 menor que 7x menos 11. Então, 4x menos 7x é menor que menos 11, menos 3. Então, aqui vai ficar menos 3x é menor que menos 14. Multiplicando por menos 1,
vai ficar o quê? 3x maior que 14, x é maior que 14 terços. Resolvi as duas. Vou fazer o quê? Um intervalo de solução. Então, ó, um intervalo para a primeira, um intervalo para a segunda, um intervalo para a terceira. Para a minha solução, aliás. Então, aqui vai ficar um intervalo da solução. Vou botar aqui o zero na mesma posição, né? Então, vamos lá. A primeira, o x, ele é menor que menos 3 meios. Então, está aqui menos 3 meios. O x, ele é menor, como ali está só menor, bolinha aberta. Na segunda, o x é maior que 14 terços. 14 terços está aqui. E o x, ó, ele é maior que 14 terços. Tá para lá. O que resolve aqui as duas ao mesmo tempo? Qual é a interseção de intervalos que eu tenho aqui? Tem alguma interseção? Não tenho. Então, qual é a minha solução? A solução desse problema é vazio. Não esquece que vazio você pode escrever assim, com zero cortado, ou um par de chaves sem nada dentro. Falei disso na nossa primeira aula de conjuntos, né? Não esquece, pessoal, esse conjunto aqui, ó, ele não é vazio, ele é unitário, tá? Cuidado para não errar. A solução desse meu exemplo é vazio. Agora vamos ver um outro tipo de inequação que cai bastante em prova, que foge dessa resolução aqui de interseção de intervalos, que são as inequações do tipo quociente e produto, que a gente usa ali o quadro de sinais. Vamos lá. Guerreiros, inequação produto. O que é uma inequação produto? É uma inequação do tipo, ó, uma expressão multiplicando outra vai dar um valor maior que zero, menor que zero, maior ou igual ou menor ou igual. Então aqui botei, são do tipo ax mais b vezes cx mais d maior que zero, tá? Se liga, quando é que a gente multiplica coisas e esse produto dá positivo? Quando eu multiplico sinais iguais, né? Mais vezes mais dá mais, vezes menos também dá mais. Quando é que, se fosse menor que zero, se fosse negativo, quando é que eu tenho um produto que dá uma resposta negativa? Quando eu multiplico sinais diferentes, menos vezes mais dá negativo, mais vezes menos também dá negativo. Então, como eu estou aqui multiplicando coisas e quero que esse produto seja maior que zero, menor que zero, maior ou igual, menor ou igual, eu tenho que estudar os sinais que isso aqui pode ter e que isso aqui pode ter, e para que intervalo esses sinais serão iguais, para que nesse caso aqui eu tenha uma resposta positiva, ou para que intervalo esse produto de sinais vai ser negativo, para que aqui seja negativo, sacou? Então, para fazer esse estudo, a gente usa uma coisa chamada de quadro de sinais. A gente usa o quadro de sinais, tá? Botei ali dois exemplos de inequações de produtos para a gente poder resolver. Aí tem uma relazinha, um croquisinho para você seguir, para você não se enrolar. É uma receita de bolo. Se você mudar essa receita aqui, o bolo vai solar e você vai errar a questão. Então o bizu é você guardar a sequência. Ó. Resolve separadamente cada expressão. Então vou resolver essa, vou resolver essa. Depois que você resolveu, você vai estudar os sinais, que a gente viu na última aula, o estudo de sinais. Vai estudar os sinais. Estudou os sinais, você vai ter as relações para que intervalo o sinal vai ser positivo ou negativo. Você vai montar o quadro de sinais. Montou o quadro de sinais, você vai ter a sua resposta de sinais lá embaixo. Aí você observa a desigualdade para saber se é maior, se é menor, se é maior ou igual, se é menor ou igual. De posse disso, você dá a solução do problema. Então, vamos aplicar essa maneira de você resolver aqui no meu exemplo. Então, vou chamar aqui de expressão 1, de expressão 2 e vou resolver. 2x menos 7, para eu poder resolver, eu transformo em equação, então é igual a zero. Resolvendo a primeira aqui, 2x menos 7 é igual a zero, então 2x é igual a 7, x é igual a 7 meios. Resolvi a primeira. Vou fazer o quê? Vou fazer o estudo de sinais. Ó. Isso aqui é uma função do primeiro grau, então vai ser uma reta, o meu gráfico, e como o a é positivo, a reta é crescente, e corta x na raiz, 7 meios. Positivo, negativo. Beleza? Imagens positivas e imagens negativas. Resolvendo a segunda. X menos 1 igual a zero, x igual a 1. Isso aqui também é uma função do primeiro grau, então vai me gerar uma reta crescente porque a é 1, de raiz 1. Positivo, negativo. Então lá, resolvi separadamente cada uma delas e estudei o sinal de cada uma delas. Fiz tudo. Depois, ó, quadro de sinais. O que é o quadro de sinais? O quadro de sinais, realmente, ele é um quadro. Se eu desenhar um quadro aqui, desenho um quadro. Cada linha desse quadro
vai se destinar a uma equação que você tem na sua inequação produto. Então, como eu tenho duas equações, tem duas linhas, uma linha para cada equação. A última linha para a solução do problema. Então, aqui, ó, eu vou botar a equação 1, a equação 2 e aqui, ó, a solução do problema. Beleza. Aqui dentro eu vou botar algumas linhas verticais, tantas quantas forem as raízes distintas que eu tenho. Para cada raiz distinta, para cada raiz diferente que eu tenho aqui, eu vou botar uma linha. Como eu tenho duas raízes e essas duas raízes são distintas, vou botar uma linha vertical para cada uma delas, ó. E em cima de cada uma delas, eu ponho as raízes que eu achei em ordem crescente. Achei uma raiz 1 e uma raiz 7,5. 7,5 é 3,5, então 1 é menor. Então boto em ordem crescente, ó. Tá aí o esqueleto do quadro de sinais. Beleza. Agora eu vou preencher o quadro de sinais. Primeira equação, eu achei que raiz 7,5. Então, na primeira equação, eu achei raiz 7,5. Então, aqui nos 7,5 da primeira equação, eu vou marcar para não me confundir. Olha lá. À direita de 7,5, qual é o sinal que tem? Mais. Então, a direita é mais. À esquerda de 7,5, qual é o sinal que tem? Menos. Então, a esquerda, menos. A primeira linha está toda preenchida. Vou passar para a linha 2, para a segunda linha. Segunda linha, segunda equação. Achei qual raiz? 1. Então, na segunda linha, na linha da raiz 1, vou marcar aqui para não me confundir. Ó. Segunda linha, segunda equação, raiz 1. À direita de 1, qual é o sinal? Mais. Então, à direita de 1, sinal de mais. À esquerda de 1, qual é o sinal? Menos. Menos. Ele quer que eu faça o que ele quer, ó, que eu multiplique. Então, vou multiplicar esses sinais. Ó. Menos vezes menos dá o quê? Mais. Menos vezes mais dá o quê? Menos. Mais vezes mais dá o quê? Mais. Eu preenchi todo o quadro, não tem nenhum quadradinho vazio aqui. Depois que eu preenchi o quadro, ó, vou observar a desigualdade, para saber o quê? Se eu quero valores negativos ou positivos. Observando, eu quero valores menores que zero. Menor que zero é positivo ou negativo? Negativo. Então, vou marcar aqui onde tem um sinal de menos. Ó. Eu tenho um sinal de menos aqui, negativo. Menor ou igual? Menor ou igual, bolinha fechada ou aberta? Fechada. Então, vou fechar a bolinha para os limites de menos aqui. Ó. Então, aqui ó, é o 1, aqui é 7,5 e minha solução é essa. Tá aí minha solução. Então, a solução do problema. Todo x pertencente aos reais está o quê? Aí vem, ó, esse x ele é bolinha fechada, menor ou igual a x, bolinha fechada, menor ou igual a 7,5. Tá aí. Se eu botar a solução por intervalos, um intervalo fechado de 1 até 7,5, fechado. Tá aí a solução. Viu? Muito fácil. Se você seguir aqui esse croquis, se seguir essa ordem de resolução, você não vai errar. Ali naquela lá. Ah, mas aquela do terceiro grau, ó, x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x maior que zero. Como é que eu vou fazer isso? Muito fácil. Bota o x em evidência ali. Se eu evidenciar o x aqui, vai ficar o quê? X, que multiplica x ao quadrado, menos 3x mais 2, isso, ó, maior que zero. Está lá, um valor vezes o outro. Isso é uma inequação produto. Vou chamar aqui o x de primeira e a minha equação do segundo grau de segunda. Vou resolver. Resolver separadamente cada uma. Então, resolvendo a primeira, x igual a zero, já resolvi. X igual a zero é o quê? É uma equação do primeiro grau, vai me gerar uma função do primeiro grau. Como o a, quem multiplica x é 1, é uma reta crescente de raiz, ó, zero, mais, menos. Tá lá. Resolvendo a segunda. X ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes 2 dá 8. 9 menos 8, 1. Delta vale 1. x1 e x2 é o menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, sobre 2. 3 mais 1, 4, sobre 2, 2. 3 menos 1, 2, sobre 2, 1. Resolvi. Estudo de sinais. Aqui eu tenho uma equação do segundo grau, que me gera uma função do segundo grau, cujo gráfico é uma parábola. É uma parábola voltada para cima, porque o a é maior que 1. Como delta é positivo, o a aqui é maior que zero. O delta é positivo, tá lá. Beleza. Raízes 1 e 2. 1 e 2. Mais, menos, mais. Viu? Resolvi as duas, estudei sinais das duas. O que eu vou fazer agora? Quadro de sinais. Tenho duas equações, duas linhas no meu quadro, uma para cada equação e uma linha para a minha solução.
Primeira equação, segunda equação, solução. Quantas raízes distintas eu tenho? 0, 1, 2. 3 raízes distintas, então 3 linhas, uma para cada um. Em ordem crescente, 0, 1, 2. Uma em cima de cada linha. Vamos lá. Primeira equação, qual é a raiz? 0. Então, na primeira equação, vou marcar o 0 aqui para não me confundir. A direita de 0 é mais, a esquerda de 0 é menos. Segunda equação, quais foram as raízes? 1 e 2. Então, vou marcar aqui ó, a 1 e a 2 para não me confundir. Entre as raízes, qual é o sinal? Menos. Então, entre as raízes, sinal de menos. Fora das raízes, sinal de mais. Ele quer que eu faça o quê? Ele quer que eu multiplique equações. Então, eu vou multiplicar sinais. Menos vezes mais, menos. Mais vezes mais, mais. Mais vezes menos, menos. Mais vezes mais, mais. Ah, resolvi cada uma, estudei sinais, montei o quadro. O que eu tenho que fazer agora? Observar a desigualdade. Ele quer valores maiores que zero. Maiores que zero é positivo ou negativo? Positivo. Então, eu tenho maior que zero. Eu tenho mais aqui, tenho mais aqui. Maior é bolinha aberta ou fechada? Aberta. Então, ó, vou abrir a bolinha delas aqui, dos meus limites. Tá lá. Solução ó, de 0 até 1, depois de 2 até o infinito. Então, a solução algébrica, x pertence aos reais, está o quê? Esse x ele é maior que 0 e menor que 1, ou o x ele é maior que 2. Tá lá. Solução geométrica por intervalo. Intervalo aberto de 0 até 1 aberto, união com intervalo aberto de 2 até mais infinito, também aberto. Beleza? Show? Inequação produto, morreu. Vamos falar agora da inequação quociente, que é praticamente da mesma maneira que se resolve a inequação produto, só que com a diferençazinha que eu tenho um denominador, e tem aquela restrição de denominadores lá que não podem ser zero. Vamos lá, vamos ver agora. Guerreiros, inequação quociente. O quociente a gente acha quando a gente divide expressões, tá? Então, a diferença entre o produto, a inequação produto e a inequação quociente é que na inequação produto eu multiplico, na equação quociente eu divido. Então, eu tenho que ter muito cuidado quando eu for lidar com a inequação quociente por causa do meu denominador. Né? O denominador de uma fração não pode ser o quê? Não pode ser nulo, não pode ser zero. Então, se a gente tiver a bolinha fechada, se aqui for maior que zero, maior ou igual a zero, menor ou igual a zero, que mande eu fechar as bolinhas, eu tenho que ter esse cuidado de, por se tratar de uma inequação quociente, eu tenho que manter as bolinhas abertas, mesmo sendo intervalo fechado, mesmo sendo de maior ou igual ou menor ou igual. Agora, a relação com os sinais é a mesma do produto. Se eu divido os sinais iguais, eu acho positivo. Então, mais dividido por mais, dá mais. Menos por menos, dá mais também. Se eu divido sinais diferentes, também dá sinal de negativo. Então, se eu faço mais dividido por menos, dá menos. Menos por mais, também vai dar menos. De resto, é a mesma coisa, é a mesma maneira de você resolver. Você resolve cada uma delas separada, estuda sinais, monta o quadro, observa a desigualdade e dá a solução. Vou ter dois exemplos de prova que a gente poder resolver. Né? Esse primeiro aqui tem uma armadilha que muita gente cai. Acha que inequação é a mesma coisa que equação. Se aqui, ao invés do sinal de menor que fosse o sinal de igual, né, fosse 2x menos 1 sobre x mais 2 igual a 5/3, como é que a gente faria isso? Multiplicaria cruzado, resolveria tranquilamente. Tem muita gente boa que se depara com isso aqui e faz a mesma coisa, multiplica cruzado. Vai dar errado, senhores, vai dar errado. Porque isso aqui é uma inequação, não é uma equação. Então eu tenho que ter cuidado com o meu denominador. Eu não posso afirmar que multiplicando cruzado eu vou achar um valor aqui que seja menor que 5/3. Não posso. Então quando eu tenho isso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse valor aqui e entrar com ele. Desse meu lado direito da minha desigualdade, tem que ter sempre o zero. Sempre tem que ter o zero. Então, se tem um valor aqui que não seja zero, eu tenho que entrar com ele para deixar zero desse lado. Então, esse 5/3 vai entrar. Vai ficar o que aqui? Vai ficar 2x menos 1 sobre x mais 2 menos 5/3 menor que zero. Comecei a resolver a questão. Agora aqui eu vou fazer o MMC. Esse multiplica aqui, esse multiplica lá em cima e embaixo multiplica os dois.
Então, fazendo o MMC ali, vai ficar o quê? 3 que multiplica 2x menos 1, menos 5 que multiplica x mais 2, sobre 3 que multiplica x mais 2, e isso, ó, menor que zero. Distributivo aqui. 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 5 vezes x, menos 5x. Menos 5 vezes mais 2, menos 10. Sobre 3x mais 6, isso, menor que zero. Aí vai ficar o quê? 6x menos 5x, x. Menos 3 menos 10, menos 13. Sobre 3x mais 6, menor que zero. Essa é a inequação quociente a ser resolvida pela gente. Tá vendo? Tive que fazer aqui uma pré-resolução antes de chegar na questão que eu tinha que resolver. Agora eu vou começar a resolver a inequação quociente. Então, ó, vou chamar aqui a primeira de 1, a segunda de 2 e vou resolver. Resolvendo a primeira, x menos 13 igual a zero, x igual a 13. Isso aqui é uma reta crescente de raiz 13, mais, menos. Na segunda, 3x mais 6 igual a zero. 3x igual a menos 6, x igual a menos 6 sobre 3, ou seja, x igual a menos 2. Isso aqui também é uma reta crescente, porque o a é 3, é maior que zero, de raiz menos 2, mais menos. Resolvi as duas, estudei sinais, vou montar o quadro de sinais agora. Quadro de sinais. Pode ser um pouquinho maior. Vou botar aqui uma linha para cada equação e uma linha para o meu quociente, para a minha solução do produto, da questão. Solução aqui, ó. Beleza. Tem duas raízes distintas, dois traços. Mesma maneira de resolver. Em cima de cada traço, vou botar a raiz em ordem crescente. Então, menos 2 e 13. Primeira equação, raiz 13. Raiz 13. À direita mais, à esquerda menos. Segunda equação, raiz menos 2. Menos 2. Mais, menos. Ele quer que eu divida, eu vou dividir. Menos dividido por menos, mais. Menos dividido por mais, menos. Mais por mais, mais. Preenchi o quadro, observa a desigualdade para dar a solução. A desigualdade, ó, menor que zero, ele quer que seja um valor negativo. Eu tenho negativo aqui, ó. Só menor, bolinha aberta. Bolinha aberta. Então a solução vai ser o quê? X pertence aos reais, tal que esse x ele vai de menos 2 até 13. Se for uma solução por intervalo, também pode cair na prova, intervalo aberto de menos 2 até 13, também aberto. Beleza? Exemplo 2. Repara que ali agora eu tenho 3 expressões ali. Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. Poderia ter 20 expressões, não vai mudar nada. Você vai resolver cada uma delas separado, vai estudar o sinal de cada uma delas, vai montar o quadro de sinais, vai dar a resposta para observar a desigualdade, dar a solução. Acabou. Então, vou chamar aqui de 1, vou chamar aqui de 2, vou chamar aqui de 3. E vou resolver normalmente, sem me assustar. Resolvendo a primeira. X ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. Delta b ao quadrado 36 menos 4 vezes a vezes c. Delta igual a 36 menos 20, 16. x1 e x2 é o menos b. 6 mais ou menos a raiz de 16, que é 4, sobre 2a, sobre 2. 6 mais 4, 10 sobre 2, 5. 6 menos 4, 2 sobre 2, 1. Então, isso aqui é uma parábola voltada para cima de raízes 1 e 5, mais, menos, mais. Resolvi a primeira, estudei sinais. Segunda, x mais 1 igual a zero. Então, x igual a menos 1. Isso aqui é do primeiro grau, é uma reta crescente, porque a é 1 de raiz menos 1, mais, menos. Terceira, x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero. Delta b ao quadrado, 49 menos 4 vezes a vezes c. 49 menos 40 dá 9. x1 e x2 é o menos b, 7 mais ou menos a raiz de delta, mais ou menos 3, sobre 2a. 7 mais 3, 10 sobre 2, 5. 7 menos 3, 4 sobre 2, 2. Isso aqui é uma parábola voltada para cima de raízes 2 e 5. Mais, menos, mais. Está lá.
resolvi as três expressões que compunham lá a minha inequação quociente e estudei sinal das três. Depois que eu resolvi e estudei sinais, vou montar o quadro de sinais. Quadro de sinais dessa expressão, vamos lá, dessa inequação quociente. Vou ter aqui uma linha para cada equação e uma linha para a solução. Então são 3 linhas de equação e uma quarta para a minha solução do problema. Um traço interno vertical aqui para cada raiz distinta. Eu tenho 5 raízes, só que ó, o 5 se repete, então eu tenho 4 raízes distintas. 4 traços. Tá lá, sem mistério nenhum. Em cima de cada traço, eu botei as raízes em ordem crescente. Então, menos 1, 1, 2 e 5. Menos 1, 1, 2 e 5. Beleza. Primeira equação. Quais foram as raízes que eu achei? 1 e 5. Então, vou marcar aqui na primeira equação raízes 1 e 5. Entre as raízes, sinal de menos. Fora das raízes, sinal de mais. Segunda equação. Qual foi a raiz que eu achei? Menos 1. Raiz menos 1 na segunda equação. À direita de menos 1, mais. Consequentemente, à esquerda, menos. Terceira equação. Que raiz que eu achei? 2 e 5. Raízes 2 e 5. Entre as raízes, sinal de menos. Fora, sinal de mais. Beleza. Agora eu vou fazer a divisão. Mais dividido por menos. Menos dividido por mais. Menos. Mais dividido por mais. Mais dividido por mais. Mais. Menos dividido por mais, menos dividido por mais, menos. Menos dividido por mais, menos dividido por menos, mais. Mais dividido por mais dividido por mais, mais. Bom, montei o quadro, preenchi tudo. Aí vou lá, observando a desigualdade. Ele quer valores ó, maiores que zero. Maiores que zero, positivo. Então tenho positivo aqui, tenho positivo aqui. Tá lá, beleza. Aí, ó, maior ou igual, bolinha fechada ou aberta? Bolinha fechada. Só que, aí vem aquele detalhe que eu falei. Como eu tenho um denominador, eu tenho que deixar a bolinha aberta, porque quando você fecha a bolinha, você está dizendo o seguinte, esse valor pode ser a resposta da minha equação, esse valor pode ser a resposta da minha inequação, do meu intervalo. Só que é o seguinte, como é que a gente acha essa resposta? Igualando a zero. A gente iguala a zero e resolve, iguala a zero e resolve, iguala a zero e resolve. Então, os valores que a gente acha aqui são os valores que tornam essa equação zero. Então, se eu falo que o x pode ser, por exemplo, menos 1, aqui vai ficar ó, menos 1 mais 1, zero. 0 vezes isso aqui vai dar zero. Vou ter aqui, então, um valor sobre zero. Isso pode? Não pode. Né? Não pode ter zero no denominador de uma fração. Então, mesmo mandando ó, fechar as bolinhas, todas as raízes que vierem do denominador têm que ter bolinha aberta. Então, meu denominador é o 2 e o 3. Então, vou abrir a bolinha para o menos 1, para o 2 e para o 5. Então, menos 1 de bolinha aberta, o 2 de bolinha aberta, o 5 de bolinha aberta. Vou fechar a bolinha só do 1, porque o 1 é raiz só no numerador, não tem problema. Aí você fala assim, pô, professor, mas eu também tenho 5 no de cima. Tem que fechar, tem que deixar aberto mesmo? Tem. Quem manda é a restrição. Quem manda é a restrição. Então, mesmo tendo um valor que poderia ser fechado em cima, como tem embaixo também, tem que ser aberto. Como é que então a gente pode escrever a solução desse problema? Pode ser assim, solução. X pertence aos reais, tá o quê? Aí vem o primeiro intervalo, de menos 1 até 1 fechado. X é maior que menos 1 e menor ou igual a 1, porque aqui é bolinha fechada e aqui é bolinha aberta. Ou, aí vem esse intervalo aqui, você pode botar assim. Primeiro intervalo aqui, o x ele é maior que 2 e menor que 5, ou, aí pula, x maior que 5, está lá uma solução. Ou você pode fazer assim também, mesma coisa aqui, aí chegou nesse finalzinho aqui, você bota assim, ó, o x ele é maior que 2 e, aí não bota ou, bota e, x é diferente de 5, escolheu o 5. Vai de 2 até o infinito, tirando o valor 5, também satisfaz. E a solução por intervalo. Por intervalo ficaria como? Primeiro intervalo lá, aberto em menos 1 até 1 fechado, união com aberto de 2 até 5 aberto, união com aberto de 5 até mais infinito aberto. Beleza, galera?
Espero ter ajudado vocês nessa parte de inequações que são importantes para a prova da ESA e da EA. Inequação produto, quociente e simultânea cai bastante. Espero ter ajudado vocês de verdade. Para vocês tirarem as dúvidas, façam a lista de exercícios que está com o link disponibilizado aí na descrição do vídeo. Baixem a lista, façam. Se tiverem dúvida, podem me perguntar por aqui. Tá? Vou fazer de tudo para resolver, para mandar para vocês a solução, para sanar essa dúvida de vocês. Se estiver curtindo o canal, se inscreva no canal, por favor. Acione aí o sininho para você ser notificado quando subir com a nossa próxima aula. Nossa próxima aula vai ser de módulo. Vamos ver o que é um módulo, equação modular, inequação modular, função modular. Então, se você quer saber, marque o sininho para você ser lembrado quando eu for subir com essa aula. Marque o joinha se você estiver gostando. Se você não estiver gostando, dê o seu dislike e justifique. Pô, não gostei disso. Qualquer coisa eu gravo o vídeo de novo sem problema nenhum. Só estou aqui para ajudá-los. Então marquem o joinha aí. Se estiverem gostando de verdade, compartilhem com seus amigos. Chamem eles para participar aqui do nosso canal para poder estudar para as provas. Beleza? A gente fica muito forte estudando junto. Sozinho a gente não consegue nada. Sempre unidos. Vamos sempre chamar os amigos para estudar com a gente. Tá legal, galera? Então não esqueçam. Baixem a folha. Façam. Se tiverem dúvida, tirem comigo por aqui. Tá bom? Um beijo no coração de todos. Os